Graça e paz, boa noite para você que nos assiste, meu irmão, minha irmã, caro colega, amigo. Quero começar o nosso culto louvando ao Senhor através da Bíblia, do cântico, do Salmo de Davi, oração a favor do rei, Salmo 20, Salmo de Davi, de número 20. Você que tem a sua Bíblia aí, peço que você, por gentileza, possa abrir para a gente ler a palavra do Senhor juntos. O Senhor te responda no dia da tua tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça ao Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. E foi assim com Davi e é assim conosco para os servos de Jesus. Eles têm essa possibilidade de estar unido a Deus, com Deus, e ainda assim poder desfrutar dessa bênção de que Deus os ouve. Na verdade, não apenas os ouve, como diz o versículo 1, mas os responde em suas tribulações. E o salmista vai dizer que muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, gloriaremos no nome do Senhor. Nós temos uma confiança maior, uma fonte boa, e é nele que nós depositamos a nossa confiança, é nele que nós depositamos a nossa esperança. Na verdade, a nossa esperança é Ele, é o Senhor. Em um momento tão difícil, tão tenebroso, do que seria de nós sem o Senhor? Do que seria da minha família, da sua família, sem a esperança no Deus vivo? E eu quero muito que você que nos assiste nessa noite, que você coloque toda a sua confiança em Deus, plenamente e exclusivamente, unicamente em Deus, no Criador dos céus e da terra, que Ele haverá de te suprir, haverá de te abençoar com graça e com misericórdia. Amém? Vamos orar rogando a bênção do Senhor sobre o nosso culto. Pai, nós te agradecemos porque temos a quem recorrer. Nós não somos como as pessoas que não têm Deus, os pagãos, não têm para onde ir, não é? Nós temos para onde, aliás, para quem nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Deus. E é por esse objetivo que consagramos ao Senhor os nossos momentos aqui, as orações entoadas, as músicas cantadas, a palavra do Senhor exposta. Nós pedimos a direção do Senhor para o nosso momento de louvor, de adoração a Ti nessa noite, Pai. Fique conosco em o nome de Jesus Cristo. Nós vamos louvar ao Senhor, mas antes quero agradecer as pessoas que preparam para que tudo isso pudesse acontecer. Primeiramente, quero agradecer ao Ministério de Música, Ministério de Louvor da nossa igreja, na pessoa do presbítero Anderson, que é o líder,
e os meninos também, que não têm medido esforços para que semanalmente nós pudéssemos estar juntos, tudo preparado com muito zelo. Temos a agradecer também o pessoal da mídia, o Pedro Mota, o Yuri, que sempre estão prontos para nos atender semanalmente. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dessas pessoas. No nome de Jesus. Agora nós vamos louvar o Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Tirar um tempo para a gente interceder. Quero ler um versículo com vocês, na verdade 2 versículos da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira carta, no capítulo 2, versículos 1 e 2, que vão dizer o seguinte: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões
ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Vamos ler o 3 também? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O apóstolo Paulo, ele mostra para Timóteo, e provavelmente Timóteo aqui esteja pastoreando a igreja de Éfeso. E era do total interesse do apóstolo Paulo que aqueles irmãos, juntamente com o presbítero Timóteo ali, o jovem pastor, que intercedesse não apenas pelas autoridades investidas, não é mesmo? Mas também por todos os homens. Poucos de nós se detêm no versículo 1. O fim dele vai dizer, em favor de todos os homens, nós devemos orar, não somente pelas as autoridades, por elas também, mas por todos os homens. E tem tanta gente sofrendo na nossa cidade, no nosso estado, do nosso país, no mundo. O mundo está sofrendo e nós precisamos orar. Queria te convidar, gentilmente, para que você curvasse sua cabeça aí, onde é que você esteja agora, e pudesse interceder pelas pessoas, gente doente, gente que perdeu ente querido, por governantes que precisam ter muita sabedoria vinda do Senhor para tomarem as decisões adequadas. Vamos orar? Senhor, nós estamos rogando a Ti, que é o detentor de todas as bênçãos. Nós recorremos ao Senhor, porque não há mais ninguém que possa nutrir as nossas vidas com coisas boas, com graça, com misericórdia. Tudo de bom que nós temos é o Senhor quem nos dá. O ar que respiramos é o Senhor quem dá. O sol que alegra os nossos dias e aquece a nós, é o Senhor quem fornece a lua, as estrelas, tudo o que temos é do Senhor. A comida que nos alimentamos todos os dias é o Senhor quem dá, Pai. E agora queremos pedir por essas pessoas que precisam da Tua visitação, da Tua graça agora. Gente que está enlutada, que está sem paz, sem tranquilidade, visite-as, ó Deus, no nome de Jesus, que elas sintam-se abraçadas pelo Senhor, as que estão hospitalizadas, Deus, que estão doentes, que contraíram o Covid-19, esteja com elas, fortalecendo, dando ânimo, dando esperança. No nome de Jesus, Deus, nós queremos orar pelos empregadores, pelos profissionais também contratados ali, empresários, a economia do Brasil de uma forma geral. Que o Senhor esteja com todos eles, ó Pai, dando graça aos que ficaram desempregados, que o Senhor dê a eles o sustento, não deixe faltar o pão de cada dia. Para os empresários, dê a eles alternativas, ó Deus, para conseguirem manter viva a empresa e, sobretudo, viva a esperança no coração deles de que dias melhores virão, e virão mesmo, Deus. Já passou em alguns países da Europa, na China, já passou também, e no Brasil nós temos a convicção e a esperança de que vai passar, Deus. Logo tudo vai voltar ao normal, Deus. Oramos também pelos governantes, especialmente do nosso país, dê sabedoria, Deus, que eles sejam instruídos pelo Senhor, que não seja tomada nenhuma decisão, Deus, com o objetivo apenas da satisfação própria, do bel prazer, mas que todos eles venham pensar no bem comum, que é o bem, que é a saúde e o bem-estar da população, Pai. Nós oramos, Deus, com confiança,
de que o Senhor atende a voz do teu povo, Pai. É assim que nós oramos, que nós intercedemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais um momento de comunhão com o Senhor. Você aí no seu lar, que nós possamos juntos adorar e engrandecer o nome do nosso Criador Jesus, aquele que um dia se entregou por nós, aquele que sobre nós derrama a graça. Então que nós possamos cantar e celebrar o Senhor nesta noite, amém? Você tem a oportunidade de exaltar o nome de Cristo aí na sua casa. Enquanto nós cantamos, você pode erguer a tua voz e cantar conosco, amém? Quem tem poder sobre o pecado, seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. É quem traz paz ao caos do homem, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Nós te amamos, Jesus. Nós somos livres para expressar o que nós sentimos ao Senhor. E nós queremos dizer a Ti, Deus, que nós te amamos, Deus. Nós te amamos, Pai. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, e somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, se tudo der certo,
sendo Deus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Celebrarei a Ti, ó Deus, do meu viver. Cantarei e contarei as Suas obras, pois por Tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. 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 Nós Te adoramos, Deus. Obrigado, Pai, por soprar em nós o fôlego de vida. És o Deus da criação, criou o céu, criou a terra, criou o mar. Todo ser, Pai, todo ser que respira, Deus, louvam ao Senhor. Diante de Ti nós estamos, Deus, e queremos engrandecer a Ti, Pai. Não há um Deus maior, não há um Deus melhor, Deus. Não há um Deus tão grande como o Senhor. Santo, 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 santo Tu és, Pai. Nós Te adoramos, Deus. Nós Te glorificamos, Pai. Santo, santo és o Senhor. Quão bom, Deus, é estar diante de Ti, quão bom é poder Te adorar, quão bom é poder Te engrandecer. Obrigado, Pai, por este momento de comunhão contigo, Deus, onde nós, diante do Senhor, podemos entregar aquilo que temos de melhor a oferecer, Deus. Aos Teus pés, Pai, nós nos rendemos, Deus, e depositamos, Deus, o melhor. Porque só o Senhor merece, só o Senhor é Deus. Receba nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Pai, que chegue aos céus, Deus, como um som de amor, como um som suave aos Teus ouvidos. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus. Santo, 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 santo Tu és, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém.
A graça e a paz do Senhor Jesus a você, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, está junto conosco cultuando ao Senhor, aí no conforto do seu lar, mas na presença do Senhor. O mesmo Deus que se faz presente aqui é o mesmo Deus que está aí com você. E eu queria compartilhar uma palavra do Senhor conosco, comigo e com você e com toda a igreja do Senhor Jesus. A você que é um cristão, que nos assiste, a você que não é um cristão, eu queria falar um pouco sobre a palavra do Senhor. E eu queria começar contextualizando nós vamos falar sobre o plano de Deus, eu queria falar um pouco sobre o que a Bíblia nos traz sobre isso, o que a Bíblia fala para os nossos corações sobre essas coisas. Eu queria te dizer que o nosso Deus é um Deus que se relaciona, um Deus de relacionamentos, de intimidade. Em toda a história da Bíblia nós vamos ver isso, Deus se relacionando com algumas pessoas, fazendo aliança com algumas pessoas. E não foi diferente na criação, quando Deus cria o homem. Deus cria o homem para se relacionar com ele, e ali em Gênesis 3, por causa do pecado, o homem cai. Deus cria um ser eterno, com a vida eterna nele. Mas quando o homem cai ali, ele passa a ter dentro de si, com o pecado entra a morte, ele começa a ter a morte eterna dentro de si próprio. E isso não pega Deus de surpresa, de maneira nenhuma, porque Deus é soberano sobre todas as coisas e Deus conhece todas as coisas. E Deus não tinha um plano B, mas Deus tem um plano e o plano de Deus vai ser cumprido em toda a face da terra. Então, quando o homem cai ali e o pecado entra a morte, então Deus já providencia desde ali uma cura, uma solução para esse problema, para essa morte eterna. E a cura se chama Jesus. E em Romanos 6, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 23, que o salário do pecado é a morte. E a morte passou a todos os homens através de Adão, porque todos nós pecamos. Quando Adão pecou, esse pecado se arraigou a nós, a toda a raça humana, a todo ser humano, e o pecado começou a fazer parte da nossa vida. E nós perdemos o nosso direito, nós perdemos o nosso chamado livre-arbítrio. Muito se fala sobre livre-arbítrio hoje. E eu acredito que se houve livre-arbítrio, o primeiro homem tinha esse livre-arbítrio. Com certeza Adão tinha esse livre-arbítrio. Porque Deus coloca ele no jardim ali, cria aquele jardim para o homem, se relaciona com ele toda manhã e toda tarde. Deus vai ali ao jardim e se relaciona com ele. E ele peca. E isso cai como que uma bomba, não no plano de Deus, mas no homem, por causa da morte. Então o homem começa aqui, a partir de aqui o homem morre. Em Romanos 6 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus começa, desde ali, Deus começa a providenciar uma cura, uma solução para esse problema. E a solução, o antídoto, a cura para essa morte é Jesus Cristo. Então, desde o Antigo Testamento, a Bíblia começa a apontar para Jesus, a Bíblia começa a profetizar sobre Jesus, sobre a cura, aquele que viria nos resgatar, aquele que viria nos tirar do lamaçal do pecado, aquele que nos tiraria do império das trevas e nos traria de volta à comunhão, à presença, à aliança, ao relacionamento com Deus. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, é o plano de Deus para as nossas vidas. E em toda a Bíblia, Deus faz alianças. Deus fez com Adão, Deus fez com Noé. Deus começa uma nova raça em Noé e o homem começa a pecar de novo. Deus começa tudo de novo e o homem erra de novo ali. Deus faz aliança com Abraão, Abraão também erra. Deus faz aliança com Davi, Davi também erra. E aí então vem Jesus, o plano de Deus. Jesus é o plano de Deus, o plano perfeito de Deus. Então Jesus nasce nessa terra como homem, você já sabe a história de Jesus, você já conhece a história de Jesus. Jesus vem, nasce, não peca, cumpre o plano de Deus, o propósito de Deus, as Escrituras, cumpre a palavra. E quando Jesus nasce nessa terra, se manifesta o plano salvífico de Deus. Se nós podemos chamar de escatológico, Jesus é o próprio escatológico, Jesus é o cumprimento das Escrituras. Jesus é o próprio plano de Deus, a manifestação do escatológico, a manifestação desse plano divino de Deus de salvação. Então Jesus vem aqui por causa de mim e por causa de você.
Jesus, ele é o início e ele é também o fim. A palavra de Deus diz isso, que Deus é alfa e ômega. Então Jesus, ele é o início e ele também é o fim. Ele foi o início do final dos tempos. Então quando Jesus nasce nessa terra, ele inaugura uma nova época, um novo tempo do plano de Deus. Começa a se cumprir escatologicamente o plano de salvação de Deus. E quando Jesus parte ali, quando Jesus morre, e a Bíblia diz que os discípulos ficam olhando para cima e aparece diante deles um varão, um anjo, e diz assim, da mesma forma que vocês estão vendo esse homem subir às nuvens, ele voltará. E esse é o plano de Deus, é o propósito de Deus para as nossas vidas, é o que Deus tem para nós. Então Jesus é o princípio e ele também é o fim. A partir de Jesus o plano de Deus começa. Se você já ouviu falar do final dos tempos, fim dos tempos, né? Quando eu era criança ainda eu ouvia minha avó falar do fim do mundo. Esse fim está próximo, esse fim está chegando, porque Jesus inaugurou esse fim, irmãos. Jesus inaugurou. E mais perto do que nunca nós estamos agora, às portas da volta do Senhor Jesus. Desde que Jesus partiu para a glória, desde que Jesus morreu e ressuscitou, já se iniciou esse tempo do fim. E a Bíblia vem se cumprindo, e a palavra de Deus, os profetas que haviam profetizado nas Escrituras, as coisas estão acontecendo, a passos largos Jesus está voltando. E eu queria falar sobre o plano de Deus, é o tema nessa noite, o plano de Deus. Isso é apenas um plano de fundo, uma introdução para que você entenda onde nós queremos chegar. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em João, no capítulo 3. O texto mais conhecido, talvez, um dos textos talvez mais lidos nas Escrituras, a missão do Filho. João 3,16. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu, até quem não é cristão já ouviu dessa palavra. E diz assim o texto: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o homem peca, ele começa a adquirir sobre si a morte eterna, a condenação eterna. Mas Jesus aqui, como o plano de Deus salvífico, ele se manifesta como a própria vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, e aqui não fala de mundo no sentido de universo, de totalidade, mas fala daqueles que vão crer no Senhor Jesus. Porque Deus amou o mundo, Deus amou aqueles que vão crer, que deu o seu Filho unigênito para que todo, aqui diz, para que todo que nele crê. Então Deus providencia aqui, Deus ama a todos aqueles que vão crer, e para que eles não pereçam, mas tenham a vida eterna, Ele providencia Jesus. Então Jesus nasce nessa terra, Jesus começa a cumprir os planos de Deus. Eu quero falar para você que Jesus morreu por mim e por você. Você que crê no Senhor, você que tem o seu coração na palavra, você que tem o seu coração em Cristo Jesus. Eu queria que você, mesmo aí no conforto do seu lar, prestasse bastante atenção nisso, porque Deus, esse é o plano de Deus. O plano de Deus é Jesus Cristo nos salvando, Jesus Cristo voltando, e Jesus está voltando. O mundo hoje, as notícias hoje, precedem a volta do Senhor, anunciam a volta do Senhor, o cumprimento das Escrituras. É o que a palavra de Deus diz. Não quero te atemorizar, não quero colocar medo no seu coração, mas eu quero colocar no seu coração um desejo de estar com o Senhor Jesus, porque essa é a vontade de Deus. João 6, verso 37, ele vai dizer: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Talvez você esteve um dia na presença de Deus e hoje não está mais. Talvez um dia você participou da mesa do Senhor, da presença de Deus. Você foi uma pessoa chegado. Aqueles que se assentam à mesa são aqueles que têm relacionamento, aqueles que têm intimidade com Deus. Talvez um dia você teve intimidade com Deus e hoje não tem mais. Eu quero que você abra o seu coração para essa palavra, para que essa palavra entre na sua vida, para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Eu não sei se você está firme na presença do Senhor ou você está distante. Eu não sei se você está firmado na palavra, crendo em Jesus, esperando a volta do Senhor, ou totalmente desleixado, ou totalmente sem esperança, desesperado.
Talvez um dia, outrora você creu em Jesus e esperou a vinda do Senhor. Talvez hoje você não tenha esperado mais, como a parábola das 10 virgens. A palavra de Deus diz que 10 virgens esperavam o noivo, mas 5 se cansaram. Talvez você está como aquelas virgens que se cansaram. No decorrer dos dias, dos tempos, das coisas que se passaram, no decorrer da vida, dos afazeres da vida, das coisas que nos envolvem, o sistema que nos envolve, esse mundo que tenta nos engolir. Talvez você perdeu a sua fé na esperança de que Jesus está voltando. Sabe, nessa noite eu quero te animar e te encorajar e dizer para você, Jesus está voltando. Prepara a sua casa, prepara a sua vida, o altar do seu coração para Jesus. Talvez outrora você esteve na presença de Deus, você ainda se lembra. Muitas vezes eu converso com amigos meus que estiveram na presença de Deus e hoje não estão mais. Se lembram como se fosse um sonho, falam que era bom, era algo agradável e não conseguem voltar mais. Naufragaram na fé, como a palavra de Deus diz, abandonaram a Cristo. Queria te convidar nesta noite a abrir o seu coração. Abrir o seu coração para Jesus, para a palavra do Senhor. Abrir o seu coração. Não fique só nas notícias, mas olhe também as notícias. Não fique só nas más notícias. Não só nelas, fique na palavra. Mas o que tem acontecido hoje é a palavra de Deus se cumprindo. Epidemias, peste, fome, miséria, rumores de guerra. Tudo isso precede a volta do Senhor, o manifestado do anticristo. Tudo isso está se cumprindo. Uma nova ordem mundial, se tem se falado muito nisso. Muito tem se falado nessas coisas. Em João 15,16, o Senhor vai dizer que não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Olha só que lindo, Deus nos escolheu, nós somos escolhidos do Senhor, nós somos chamados para um propósito. Sabe, nessa noite eu quero dizer que Deus tem um propósito sobre a sua vida. Você faz parte do plano de Deus, você faz parte daquilo que Deus sonhou para você, e o plano de Deus vai se cumprir na sua vida, seja para a vida eterna ou para a condenação eterna. O plano de Deus vai se cumprir. Sabe, se você tem sentido o desejo de estar na presença de Deus, mas não tem tido forças, eu quero que você abra o seu coração, se prostre na presença de Deus e clame a Ele, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Só Ele pode te tirar do lugar que você está, da situação de conforto, na situação de comodo sua ali, onde você está acomodado, quieto. Deus pode tirar desse lugar. A palavra do Senhor diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Sabe, que a glória de Deus, que a presença de Deus, que o plano de Deus possa fluir na sua vida. Olha só, 15:16 diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Deus te escolheu, Deus nos escolheu. A palavra do Senhor diz que há um livro no céu chamado de o livro da vida, onde Deus escreve o nome daqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que se converteram, que se entregaram, que creram nele. Lembra do primeiro versículo que nós lemos lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, sabe, se você crê no Senhor, você é um escolhido de Deus. Sabe, se você crê no Senhor, se você tem essa viva esperança, como diz o próprio apóstolo Paulo, algo tremendo que o apóstolo Paulo diz, ele diz assim, olha, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Talvez você esteja nessa expectativa de viver uma vida para o Senhor Jesus, mas se morrer é lucro, porque você vai estar com o Senhor Jesus. Sabe, nessa noite eu quero te encorajar, porque o fim se aproxima a passos largos. Eu quero te encorajar a animar o seu coração a fazer um compromisso com o Senhor Jesus. Se essa palavra está falando ao seu coração, se a Bíblia tem chamado a sua atenção, se Deus tem colocado algo que te incomoda, é porque certamente Deus tem um plano na sua vida de salvação. Procure uma igreja, procure o Senhor, venha congregar conosco, venha fazer parte da família de Deus, venha fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Abra o seu coração para Ele. Eu queria ler ainda um texto em Mateus, no capítulo 24. Olha só o que o Senhor Jesus diz aqui em Mateus, uma palavra profética para nós.
Aqui fala sobre a grande tribulação a partir do versículo 15, mas nós vamos ler apenas o verso 27. Na sua casa, no conforto do seu lar, você pode ler aí do 15 ao 27, entender todo esse texto, mas nós vamos ficar apenas aqui no 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Sabe como que um relâmpago, num abrir e fechar de olhos, num piscar, Jesus está voltando. Em toda a história. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu ouvi Jesus está voltando? A minha avó falava isso e ela já partiu para se encontrar com o Senhor. Jesus voltou para ela. Jesus voltou para alguns dos meus amigos que já foram ao encontro dele. Mas a convicção do meu coração, e que seja também a sua convicção, de que Jesus está voltando e que você está esperando essa volta, ansioso, como as virgens prudentes ali que tiveram um azeite. O azeite fala ali de expectativa, de presença de Deus, de unção. O azeite significava ali para que as lâmpadas não se apagassem, para que o fogo não se apagasse. Sabe, que você possa abrir o seu coração e crer nessa palavra e esperar no Senhor Jesus. Nesse capítulo 24, verso 42 ao 44, vai dizer assim: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha só que comparação tremenda essa aqui, maravilhosa. Vigiai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor, como um ladrão. Aqui ele fala que é como um relâmpago no abrir e fechar de olhos, um relâmpago que se coloca no Oriente e se põe no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E aqui ele fala que como um ladrão, que ninguém espera um ladrão. Se você soubesse a hora que o ladrão vem, com certeza, você não deixaria que sua casa fosse roubada, sua família fosse assaltada. Mas ele nos convoca, ele nos anima a ficarmos esperando a volta do Senhor, ficarmos apercebidos e não nestes. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu quero que nesta noite essa palavra possa ficar no seu coração e que você esteja apercebido. E que isso não seja um espanto. O desejo do meu coração é que isso não seja um espanto, um medo para você, mas que seja uma alegria à volta do Senhor. Certa vez, eu me lembro de um pregador pregando, ele falou assim: olha, quando você tem o desejo no coração de se encontrar com o Senhor, é porque você tem a convicção da sua salvação. Sabe, que você tem a convicção da sua salvação e possa aguardar ansioso a volta do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Em João 3, nós já vamos finalizar aqui. Versículo 36. Por isso, quem crê no Filho, em Jesus, o Filho de Deus, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por causa do pecado, irmãos, que entrou em Adão e se estendeu até nós, nos afetou de tal forma tão drástica, tão caótica, nós não podemos mais dominar a nossa vontade, nós não somos donos da nossa vontade, do nosso querer. Nós não merecemos os céus. Nós não merecemos coisa alguma. Nós não merecemos o Senhor Jesus. Mas Deus decidiu enviar o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E aqui fala de algumas pessoas que não crerão no Senhor. Aqueles que se mantêm rebeldes. Aqueles que têm o seu coração fechado para Jesus, para as Escrituras, para a palavra de Deus. Rebeldes contra o Filho de Deus, não verão a vida eterna.
mas sobre ele permanece a ira de Deus. Em Apocalipse 20, do 11 ao 15, fala sobre o juízo de Deus, e ali fala do livro da vida, quando se abre o livro da vida, e aqueles que não se acham o nome deles escrito no livro da vida, recebem a ira de Deus, a condenação eterna, a morte eterna. Sabe, nessa noite eu quero que você possa abrir o seu coração para essa palavra, que você tenha a firme convicção de que o Senhor Jesus é a sua esperança, é a sua fortaleza, que o Senhor Jesus é aquele que virá te buscar. Jesus está voltando, e com certeza Ele está voltando para me buscar e para te buscar. Você que crê, você que abriu o coração, você que creu em Jesus, você que tem o Espírito Santo. Queria que você fechasse os seus olhos nessa hora, que você estivesse meditando nessa palavra. Eu queria deixar uma palavra no ar para você. Jesus está voltando, aonde você vai passar a sua eternidade. Só há 2 lugares, na vida com Jesus, na vida eterna, na glória, na Nova Jerusalém, o que nós chamamos de céus, ou na ira de Deus, a condenação eterna, o inferno. A Bíblia diz que é um lugar terrível, onde o verme não morre e o fogo não cessa, onde a dor, a ranger de dentes, um lugar terrível, aonde você vai passar a sua eternidade. Sabe, eu quero orar para você, por você nessa hora, para que você entenda, para que a palavra do Senhor ache lugar no seu coração e você creia no Senhor Jesus. A todos quanto nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Senhor, eu coloco diante do Senhor, ó Pai, esse irmão, essa irmã, essa pessoa, Deus, que está nos assistindo, cultuando ao Senhor juntamente conosco. Deus, que a Tua palavra possa achar lugar, ó Pai, nesses corações, que a Tua palavra possa quebrar todo o poder do pecado, Senhor. Só a Tua palavra tem esse poder de nos libertar, de nos tirar do império das trevas. Que a Tua palavra possa ir de encontro a essa pessoa agora, Pai, angustiada, triste, desesperada, e trazer a ele a esperança, a viva esperança, Deus, de que o Senhor virá nos buscar. Pai Santo, nós te louvamos e te pedimos que o Teu Espírito Santo possa em cada lar agora, tocando em cada coração, convertendo cada vida, que cada um, ó Deus, possa, ó Deus, reconhecer que é pecador e que precisa do Senhor e que é dependente, totalmente dependente do Senhor. Pai, que possamos, através do sacrifício de Jesus, ó Pai, sermos limpos, purificados, lavados e termos um relacionamento com o Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que temos de meditar na Tua palavra. Pai, obrigado pelos sinais, porque os sinais testificam, ó Deus, de que o Senhor está voltando. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é fiel na Tua palavra e a Tua palavra diz que nem um tio passará, nada vai passar, nenhuma vírgula, a Tua palavra se cumprirá. Pai, obrigado, ó Deus, porque o Senhor enviou Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de bendizer o Teu nome, de louvar o Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.